Olá, meu querido estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar, nesse momento, sobre a função horária da posição, equação de Torricelli e também queda livre dos corpos, tá? Então, vamos só recapitular o que a gente está aprendendo nesse momento. A gente está falando sobre o MOVE. O que é o MOVE? O movimento uniformemente variado. Contextualizando também mais geral, a gente está falando sobre fenômenos voltados para o movimento. Então, a gente aprendeu na primeira quinzena sobre o fenômeno chamado movimento uniforme. E agora, nessa segunda quinzena, a gente está aprendendo sobre o fenômeno chamado movimento uniformemente variado, onde nós temos um corpo que está aumentando ou está diminuindo a sua velocidade conforme o tempo passa. Na primeira semana, nessa aula de número 4, eu mostrei para vocês a velocidade. Eu mostrei para vocês sobre a aceleração, né? Eu falei para vocês sobre a aceleração e falei sobre a função, aí sim, da velocidade, certo? E falei sobre a função da velocidade dentro desse contexto de um corpo que está aumentando a sua velocidade ou está diminuindo a sua velocidade. Então, nesse contexto em que um corpo está aumentando a sua velocidade ou diminuindo a sua velocidade conforme o tempo passa e de maneira uniforme, como que funciona aí a posição? Como que funciona aí o gráfico? Como que funciona a função? Como que funciona o estudo do deslocamento de um corpo dentro desse tipo de movimento, no movimento uniformemente variado, tá? Então vamos entender isso nessa aula de agora, tá bom? Vamos com tudo. Então tá aí, ó. A função da velocidade é uma função do tempo em um MOVE, né? Em um MOVE que permite prever em um instante qualquer velocidade do corpo, mas não fornece informação alguma sobre o espaço da trajetória. Ou seja, a função da velocidade, ela nos dá o quanto o corpo aumentou ou diminuiu sua velocidade em função do tempo. Só que ela não dá nenhuma informação de como a velocidade aumentou, de como o corpo se deslocou, como que ele se deslocou, qual foi o deslocamento dele nesse intervalo de tempo, né? Então, para conseguir essa previsão, nós vamos deduzir essa função. A gente vai descobrir como que eu faço para calcular, então, o deslocamento, a posição no movimento uniformemente variado. Para isso, vamos entender. Um corpo, ele está aqui nesse ponto, certo? Nesse ponto aqui, T0. Nesse ponto aqui, T0, perdão, me desculpa. Nesse ponto aqui, T0, o corpo ele está no início, tá? Início. Ele tem uma posição inicial, S0. Esse S, não sei se eu expliquei para você na primeira quinzena, esse S vem de space. Space é escrito com S lá em inglês. Então, por isso que eu uso o S de espaço, tá? Então, a posição inicial aqui, o corpo está aqui. Então, em determinado momento, o corpo se desloca, certo? Então, ele se desloca dentro, então, desse sistema que nós chamamos de MOVE, tá? Então o corpo se movimentou no MOVE. Então ele saiu de uma posição inicial, que está aqui, e ele foi para uma posição final, que está aqui, certo? Que está aqui. Deixa eu apagar aqui. Então ele saiu para uma posição final, que é essa daqui, né? Com o tempo final e uma posição final. Como é que eu faço para calcular isso, né? Então, aqui está o nosso gargalo da nossa aula. Vamos entender como é que eu faço para calcular isso. Como é que eu faço para calcular a função da posição, como que um corpo vai se deslocar conforme o tempo passa dentro do MOVE. Vamos então. Esse aqui é o gráfico, tá? É o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Esse aqui é o gráfico. Então, aqui em cima, nós temos a velocidade, certo? A velocidade V, aqui em cima. Velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Então, tá aqui, né? Velocidade é igual a V0, né? Deixa eu apagar, ficou feio, né? Bem feio mesmo. Então, a velocidade é A vezes T. Então, tá aqui em cima, certo? E aqui tá a velocidade inicial. Quer dizer que o corpo saiu dessa velocidade aqui, certo? O corpo saiu dessa velocidade aqui e ele aumentou e chegou até aqui. Quando ele chegou até aqui, ele gastou um determinado intervalo de tempo que eu não conheço. Então, por isso que eu coloco, ó, velocidade inicial mais A vezes T. Então, a velocidade final aqui, ela obedece a essa função, certo?
E aí, se eu fizer isso aqui, ó, se eu calculo a área embaixo dessa curva aqui, eu consigo encontrar o deslocamento. Isso é uma dedução básica, né, dos gráficos e base também da física. Se eu ploto ali o gráfico da velocidade, embaixo desse gráfico eu consigo encontrar a área desse gráfico, eu consigo também encontrar o deslocamento. Então, se você quiser fazer isso numericamente aí na sua casa, faça isso. Imagina que aqui seja 2 segundos e a velocidade inicial seja 0 e a velocidade final seja tal. Então, calcule aí qual foi o deslocamento desse corpo numericamente. Você vai ver que, calculando a área aqui embaixo, você vai encontrar, então, o deslocamento. Então, como é que eu faço para calcular a área embaixo disso aqui? Aí, a partir disso que eu vou encontrar a minha equação, tá? A partir disso. Então, passei demais. Então, vamos entender aqui, ó. Aqui, então, essa área aqui, eu posso dividir ela em duas formas. Eu poderia usar um trapézio, mas vou usar a forma mais fácil. Eu vou dividir ela num triângulo, tá aqui o triângulo, num retângulo e num triângulo, certo? E aí eu vou ter que entender como é que funciona aí a área, né, desse tipo de situação. Se você quer calcular, então, a área de um triângulo, então, ΔS vai ser igual. Primeiramente, qual é a área do retângulo? É base vezes altura, não é isso? Mais. Como que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, não é isso? Perfeito? Então, vamos entender aqui, isso é o conceito matemático. Vamos entender na física. Aqui nesse retângulo, quem é a base? A base aqui é o tempo. A base é o tempo. Vezes, quem é a altura? Ó, tá aqui, ó. A altura é a velocidade inicial. Mais. A base continua sendo o tempo, né? Ó. A base continua sendo o tempo. Nesse caso aqui, quem é a altura? Ó, esquece a velocidade inicial, né? Porque agora eu estou considerando só esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui. Então, quem é a altura? A altura aí é A vezes o tempo, né? Dividido por 2. Então, nesse caso, se eu fizer as devidas multiplicações aí, o que eu vou ter aí? Eu vou ter que ΔS é igual ao quê? Velocidade vezes o tempo, mais... Aqui eu tenho, ó, tempo e tempo, né? Então, quanto que é tempo vezes tempo? T vezes T é T ao quadrado, certo? Dividido por 2. Só que o ΔS, ele também é uma constante que eu posso desmembrar, né? ΔS é o mesmo que S menos S0. A gente já aprendeu isso lá no movimento uniforme, né? Então, V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ao T ao quadrado dividido por 2. Esse menos S0 aqui, eu vou passar para o outro lado somando, né? Está subtraindo, vou passar para o outro lado somando. Então, a posição vai ser igual ao quê? S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, tá? AT ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui, gente, isso aqui é a função horária da posição. Então, aqui, algumas pessoas gostam de chamar de sorvetão, né? Tinha o sorvete lá da função do movimento, que é S igual a S0 mais VT, e aqui é chamado de sorvetão, né? Uma equação grande, mas que tem muitas informações. Qual é a primeira informação dessa equação aí? A primeira informação é que essa equação aí é uma equação do segundo grau, certo? Essa equação é uma equação do segundo grau. Isso significa que se eu fizer um gráfico disso, o gráfico não vai ser uma reta, vai ser uma parábola, né? Uma parábola assim positivo e assim negativo, certo? Então, quando a aceleração, né? Quando a aceleração
quando a aceleração for maior que zero, né, o gráfico ele vai ser mais ou menos assim. Quando a aceleração for menor que zero, o gráfico vai ser mais ou menos assim. E assim por diante. Agora, nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês como que funciona isso no gráfico. Tá? Então tá aí, ó. O gráfico da função horária da posição em função do tempo. Aqui eu tenho a função, né? Aqui eu tenho a minha função, ó. Tá aqui a minha função todinha. E aqui é um exemplo específico, tá? O exemplo aqui, a posição inicial é 0, a velocidade inicial é 0 e a aceleração é 10. Então, ó, 0 vezes t é 0, isso aqui é 0, né? Então é 10 dividido por 2 dá 5. Então essa aqui pode ser a equação para um determinado sistema. Então você percebe que eu tenho S igual a 5t ao quadrado. Então isso vai ser uma parábola. Se eu botar aqui numa tabela, quando o espaço for 0, quando o tempo for 0, o espaço também é 0. Se eu botar aqui, imagina que eu boto aqui 0 ao quadrado, dá 0, né? 5 vezes 0 é 0. Quando o instante for 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 5, 5. Quando o instante for 2, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20, dá 20. Quando o instante for 3, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5, 45, certo? E aí eu boto num gráfico e isso vai dar uma parábola bonitona aqui, ó, certo? Se eu fizesse aqui para valores negativos, eu ia ter algo mais ou menos nesse sentido. Ficou feia, eu sei disso, mas se fosse num gráfico bonitinho aqui num programa, ele teria então uma parábola certinha, certo? Então essa função aqui é a função que descreve o deslocamento ou a posição no movimento uniformemente variado. A gente já aprendeu qual é a função lá na primeira aula, né? Dessa segunda quinzena. Qual é a função que descreve a velocidade no movimento uniformemente variado. Agora eu tenho a função que descreve a posição no movimento uniformemente variado, certo? Isso é muito importante você entender isso. Por que a gente usa função? Por que a gente tem função? Porque a função, ela consegue te dar informações de um determinado progresso temporal de um corpo, certo? De um determinado progresso. Então a função serve para isso, para a gente entender o sistema e saber o que vai acontecer se o sistema parar, o que vai acontecer daqui a 2 segundos, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, e é assim que a física funciona. Ela entende o fenômeno. Então o fenômeno é o quê? É o movimento uniformemente variado. A velocidade ela aumenta conforme o tempo passa. Então, tendo esse movimento uniformemente variado, com a velocidade aumentando ou diminuindo, como é que eu calculo a velocidade? Está na função v igual a v0 mais a vezes t. Como é que eu calculo então a posição? S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Tá? Então é isso que a física faz. Ela entende o fenômeno e ela te dá então informações importantes para você prever ou até mesmo identificar tal observação. Vamos para frente. Então a gente aprendeu aqui qual é a função horária da posição. Vamos para a próxima. Agora eu vou ensinar para vocês aqui a equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Eu não vou parar muito tempo aqui. A equação de Torricelli é uma equação que surgiu da necessidade de estudar um fenômeno sem relacionar esse fenômeno à variável tempo. Tá? Então, olha só. Em certos casos do move, olha o que diz aqui. Ó, é importante encontrar uma maneira de relacionar diretamente a variação da velocidade com o deslocamento escalar. Certo? Para essas situações, é utilizada a equação de Torricelli. Eu quero relacionar diretamente a variação da velocidade com o deslocamento escalar. É utilizar a equação de Torricelli, que permite, sem o intervalo de tempo, seja conhecido o cálculo final da velocidade por meio de 3 informações: a velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento. Então, como que é feito esse tipo de abordagem? Como que fizeram isso? Então, um cara chamado Torricelli, né, um cientista, ele fez um aparato algébrico, né, e disse o seguinte, ó, a velocidade é igual a V0 mais A vezes t, né? Então, se eu passar para o outro lado, a velocidade inicial, ela passa negativa. A aceleração que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, né? Então, essa equação aqui é a equação do tempo, certo? V menos V0 dividido pela aceleração, é a equação do tempo. Então, o que foi que o Torricelli fez? O que foi que ele fez para chegar nessa equação bonita que a gente vai entender aqui, ó? O Torricelli, ele, aonde tem
a letrinha T, ele substituiu por isso aqui, ó. Aonde tem T, ele substituiu por isso aqui. Vou até botar de azul também para você entender, ó. Olha só, aonde tem T, ele botou V menos V0 dividido por A. Olha aqui, ó. Então, S igual a menos S0, né? Ele já trouxe o S0 para cá, é igual a V0 vezes, ó. V0 vezes quem? T, né? Mas quem é que é T? T é isso aqui, ó. Então, V menos V0 dividido por A. Mais A dividido por 2, né? Vezes T ao quadrado. Então, ó, pega toda essa expressão aqui e eleva ao quadrado. Se você consegue resolver isso aqui, e eu não vou gastar muito tempo, porque senão eu teria que gastar talvez uns 10 a 15 minutos para ficar resolvendo questões algébricas. Se você for resolver isso aqui, você vai chegar nessa seguinte equação aqui, ó. Essa seguinte equação. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, tá? Vezes ΔS. Então, essa equação, ela também descreve o deslocamento, ela também descreve a velocidade, só que ela não tem a variável tempo. Se um determinado exercício que te passarem, que você lê, e ele te falar de variação de velocidade, te falar de deslocamento escalar, e ele não te dá a informação do tempo que foi gasto, então você utiliza essa equação para resolver determinado sistema. É claro que se você quiser resolver primeiro, achando o tempo aqui, para depois jogar em outra equação, você pode fazer isso também, que vai dar a mesma coisa. Aqui é mais direto, e para você que quer fazer vestibular, para você que já quer se preparar aí para um vestibular, para o Enem, é importante você aprender esse tipo de equação, porque fica mais fácil e mais rápido de você resolver. Para encerrar a nossa aula, nós vamos aprender, fazer primeiramente um resumo, ó. A gente aprendeu, certo? O move no horizontal, na parte horizontal. E na parte horizontal nós aprendemos que a velocidade é igual a V0 mais A vezes T. Essa função aqui descreve a velocidade. Nós aprendemos a função que descreve o deslocamento, né, escalar de um determinado sistema. É essa a função. E se você quiser também saber, né, a relação entre variação de velocidade e deslocamento sem utilizar a variação tempo, você utiliza essa função aqui. Então, aprendemos o que é o movimento uniformemente variado e nós jogamos então algumas informações que são as equações que vai nos ensinar a descrever sistemas, tá? Dentro do movimento uniformemente variado. Só que tudo que nós aprendemos foi na horizontal. Tudo que nós falamos foi um sistema na horizontal. E a queda livre dos corpos, que é o que vai encerrar nossa aula, ela fala desse sistema só que na vertical, certo? Então o que acontece? Quando você pega um determinado sistema, tá? Vou pegar aqui essa caneta, e eu solto essa caneta ela cai, livremente ela cai. Só que ela não cai de maneira uniforme. Ou seja, a velocidade dela não é uniforme. O movimento dela é acelerado. Conforme ela está caindo, a velocidade ela está aumentando. Então você tem um movimento ali livre, você tem um movimento uniformemente variado na queda do corpo. Então você consegue descrever qualquer sistema nessa queda aqui por meio do movimento uniformemente variado. Só que vai ter algumas mudanças e eu quero te mostrar aqui na tela que mudanças são essas. Tá? Vou te mostrar aqui na tela que mudanças são essas. Vamos lá. Nesse caso aqui, da queda livre, você, ao invés de você considerar uma aceleração física, uma aceleração que a gente consegue impor ali no sistema A, agora você tem uma aceleração G. Essa aceleração G, geralmente ela admite valores 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Chama-se de gravidade, certo? Essa aceleração aqui chama-se de gravidade. É a aceleração na qual nós estamos imersos. Se você der um pulo, você vai cair com a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O valor é diferente, só que aqui arredondado fica 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a gravidade, né, essa aceleração da gravidade, ela é relacionada a cada planeta. Então, na Terra, a gravidade é 10 metros, ou seja, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, em Marte, em qualquer outro planeta, a aceleração da gravidade vai ser diferente. Mas aqui na Terra, a nossa aceleração é essa, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, ao invés de eu ter uma aceleração A, agora eu vou ter uma aceleração G que está para baixo, né? Por isso vai ser
em todo o sistema vai ser menos G, certo? Então as nossas equações vai ficar mais ou menos assim, ó. Vamos lá, a primeira equação. V igual a V0 menos GT. Tá vendo? Em vez de eu ter um A aqui, agora eu vou ter menos GT. A nossa equação aqui, ao invés de eu ter o S, que o S é o espaço na horizontal, agora eu vou ter o Y, que é o espaço na vertical. Menos Y0 mais V0T menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Então, essa equação que descreve o deslocamento na vertical de um movimento uniformemente variado. E aqui, essa aqui, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos, né, porque a gravidade é negativa, 2G delta Y, tá? Não é delta S, é delta Y, porque o deslocamento na vertical nós chamamos de delta Y, certo? Então, na queda livre dos corpos, você vai utilizar esse tipo de sistema aí, que é o sistema na vertical, não é o sistema na horizontal. Então, tem sistemas em que você vai jogar uma pedrinha para cima e você vai calcular aí. Tem sistema que você vai jogar, você vai só soltar uma pedrinha e você vai calcular. Para cada item desse aqui que eu citei aqui nessas aulas, tem um exercício resolvido para você entender como que isso é aplicado nos exercícios, tá bom? A nossa aula termina aqui. Espero que você tenha gostado das duas aulas. Nessa quinzena nós aprendemos sobre o movimento uniformemente variado e na próxima quinzena a gente vai aprender sobre o lançamento de projéteis e também movimento circular, tá bom? Ótimos estudos para você, bom trabalho, tem lista de exercícios aí para você fazer, tem exercício resolvido para você fazer, tem perfis para você também assistir, tá bom? Então vamos que vamos e até a próxima aula.